What's up, 1%er? Seja muitíssimo bem-vindo a esse vídeo que a gente vai falar sobre os principais conselhos de merda que você encontra na internet para aprender inglês. A gente vai mostrar por que eles são conselhos de merda e por que você deve fazer diferente, principalmente o que você deve fazer no lugar de seguir esses conselhos que não otimizam o seu aprendizado. Eu vou te mostrar exatamente, te provar por A mais B, por que esses conselhos, essas formas de aprendizado não servem e vão, na verdade, atrasar o seu aprendizado mais do que qualquer outra coisa. But first things first, my name is Leandro and I've been a teacher for over 10 years. E nesse período de tempo eu já ajudei mais de 3.000 alunos nessa caminhada rumo ao 1% da população que pode, de fato, ser considerada fluente em inglês. E hoje é o seu dia de fazer parte dessa tribo. Seja muito bem-vindo. E eu quero começar já direto do primeiro conselho ruim que você encontra na internet. E na verdade isso daqui não é bem um conselho, é uma forma de ensinar que muita gente faz por dois motivos. Primeiro, no Instagram ou coisa do tipo assim, é muito fácil de produzir esse conteúdo, ele te dá uma sensação de que você está aprendendo alguma coisa muito relevante, útil para o seu inglês, mas na verdade esse tipo de treino não serve para muita coisa e na verdade isso vai acabar até fazendo você se frustrar ao longo do tempo, que é decorar vocabulário, decorar a lista de palavras sem contexto. É muito comum você ver por aí essas páginas que têm milhares, centenas de milhares de seguidores e postam alguma coisa tipo assim, as 10 palavras mais comuns não sei do que, ou tipo, 5 verbos que você precisa saber para sua próxima viagem. Parece quando você tá aprendendo aqueles verbos que você tá realmente aprendendo vocabulário, você tá melhorando seu inglês, tá aumentando a sua munição, ou seja, o seu vocabulário na hora de trocar ideia e tal, mas faz um teste, você vai perceber que dali 3, 4, 5 dias, uma semana, você não lembra de mais nada do que aconteceu ali. Você nem lembra nem que viu aquele post, é uma gratificação muito rápida, parece que você aprendeu alguma coisa, mas isso não fica na sua cabeça e esse é o problema. Toda hora você tem que ficar vendo mais uma lista dessa, ou voltar naquela lista de novo ali, ver aquela mesma coisa 2 vezes, e você percebe que aquilo ali não tá funcionando. Obviamente, porque você não tá fazendo isso do jeito certo. Vocabulário, agora vamos falar do jeito certo de aprender vocabulário. Ele não pode ser tratado como uma lista de mercado. Você tem ali uma série de palavras e aí você tem que decorar aquelas palavras e aquilo ali não vai grudar na sua cabeça, porque não é assim que funciona o processo de memorização de coisas novas. A gente precisa tirar, ou melhor, transferir, eu diria, né, essas coisas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E não é vendo um post no Instagram com 10 palavras que isso vai acontecer. Não vai funcionar dessa forma. E um adendo aqui, a mesma coisa serve para regra de gramática, tá? Se você aprende ali a nova regra, como é que usa, etc e tal, e você só viu aquilo uma vez ou decorou aquela regra, isso vai ser muito difícil de ser aplicado no seu speaking quando você tiver que falar direito alguma coisa ali, porque se você tá decorando lista de palavra igual lista de mercado, ou se você tá tentando aprender gramática igual um jogo de o que é, sabe? Tipo assim, o que é que você vai usar quando for falado o que você fez ontem. A chance disso dar errado e de você não conseguir lembrar na hora certa é imensa. Inclusive, isso é um erro que a gente vê afetando o inglês da galera que já estudou por algum tempo e se sente travado na hora que tem que falar, porque parece que não consegue pensar rápido o suficiente no que tem que usar, não lembra da palavra, não lembra da regra e não consegue montar uma frase rápido na hora de trocar ideia. O problema não é que você pensa devagar, o problema é que você nunca aprendeu do jeito certo. Você tá aprendendo gramática igual o joguinho de quiz, né, o que é, e tá aprendendo vocabulário igual lista de mercado. E nenhuma dessas duas coisas vão parar na sua memória de longo prazo, o que significa que na hora que você precisa usar isso rápido, não vai vir pra sua cabeça. E você vai ficar travado na hora de falar, pensando, vai dar, né, vai parecer que o seu speaking tá faltando um WD-40, sabe? Uma graxa ali pro negócio funcionar direito. E é por isso, você tá tentando aprender do jeito errado. Agora, pra gente resolver esse problema das listas desconexas, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa adaptar 2 coisas no seu treino de aquisição de vocabulário ou de entender ali as regras gramaticais e coisas do tipo. Basicamente, a gente vai usar contexto e vai usar repetição espaçada. Isso aqui é o santo graal da memorização de qualquer coisa que você precisa. Funciona também pros idiomas, né? Pro inglês aqui no caso, que é o que a gente tá falando, mas vai funcionar na real, falando bem a verdade aqui, para qualquer coisa. Depois faça sua pesquisa aí se você quiser entender mais sobre isso. Repetição espaçada é a melhor forma, na minha opinião, de memorizar e decorar coisas, tirar coisas da memória de curto prazo e alocar essas coisas na memória de longo prazo. É isso que você precisa no final das contas. Como que a gente vai adaptar o contexto nessas situações? Você precisa aprender vocabulário com base em contextualização e não somente em palavras. E veja bem, quando você olha aqueles posts que eu tava criticando agora há pouco aqui no Instagram, parece que eles têm contexto, né? Porque você fala, olha, aqui estão
são os 20 utensílios de cozinha mais comuns para você usar no dia a dia. Olha, você fala, isso aqui tem contexto, tô falando de cozinha, tô falando de utensílios de cozinha, o contexto é esse. Mas o contexto não é simplesmente um cenário. O cenário é uma coisa, o contexto é outra. O que você precisa aqui é de um contexto. Então, se você vai preparar algum prato de verdade ali um dia, vai fazer alguma receita diferente, aquilo ali é um contexto. Você adaptar o vocabulário que você está usando para alguma coisa que você está fazendo, por exemplo, ou você adaptar alguma coisa que você faz diariamente no seu trabalho com o vocabulário que você usa ali no dia a dia. Então, tipo, sei lá, teclado, monitor, mouse, sei lá, um caderno, alguma coisa do tipo, relatório, aplicativo, coisas que você vai ver, e aqui vai linkar diretamente com a repetição espaçada, que estão inseridas num contexto que você vai rever isso daqui com uma certa frequência. Esse número que eu vou te dizer agora, eu preciso que você não leve ele ao pé da letra, mas eu preciso que você entenda qual que é a lógica aqui, tá? Porque esse número vai variar de pessoa para pessoa, tem gente que tem mais facilidade para memorizar coisas, e tem gente que acha mais difícil memorizar coisas. É impossível a gente saber exatamente qual que vai ser o número perfeito para você ali. A questão é que, vamos imaginar que o número seja 10, só porque é um número redondo, tá? Você precisa rever aquela palavra 10 vezes antes dela ser transferida para a memória de longo prazo. Como eu disse, é um número, assim, ilustrativo. Tem gente que vai precisar de 3 repetições, tem gente que vai precisar de 20. Isso varia muito de pessoa para pessoa. A título de exemplo, vamos considerar 10 repetições aqui. Você precisa rever aquela palavra 10 vezes antes dela ser transferida para a memória de longo prazo. E veja bem, aqui não é você ler a mesma palavra 10 vezes em sequência ali, leva o quê? 5 segundos? Então vamos pegar um exemplo aqui de, por exemplo, keyboard, né? Seria o teclado, tá bem aqui na minha frente. Não é eu pegar a palavra keyboard e falar 10 vezes keyboard, 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 keyboard. Não vai funcionar dessa forma. A ideia aqui é que você tenha uma repetição, só que a segunda palavra do termo é espaçada. Então você vai ver isso hoje, e depois você vê amanhã de novo, daqui 3 dias você lembra dessa palavra de novo. Se você fizer isso vezes o suficiente, isso vai inevitavelmente, é uma parada quase fisiológica, vai para sua memória de longo prazo. E aí tem aquela técnica que muita gente já falou disso por aqui no YouTube, no Instagram, é um negócio muito famoso e é famoso por uma boa razão, é porque dá certo. Você vai fazer a técnica do post-it. Você vai pegar aqui um ambiente, então vamos supor que eu vou usar sei lá, aqui o escritório, tá? Então eu vou pegar, vamos supor, 10 palavras que eu quero aprender aqui, vou pegar um post-it e vou escrever o nome disso em inglês. Então, por exemplo, keyboard, colocaria aqui talvez na palavra tipo shelf or flag, you know, like, tipo, vou pegar as coisas aqui, vou colocar um post-it com o nome ali. Todas as vezes que eu entrar aqui no escritório, eu vou ter que olhar para esses post-its e vou lembrar dessas palavras. Vai chegar alguma hora aqui que você vai passar do lado aqui, por exemplo, vou usar o exemplo da bandeira, tá? Da bandeira, vai ver que tem um post-it colado ali, você não precisa nem olhar mais para ele, porque você já vai lembrar que bandeira é flag. Sacou a ideia? Isso não vai acontecer das primeiras vezes. Você vai passar e falar, puta, como é que fala bandeira mesmo? E aí você vai ter que olhar no post-it, vai lembrar que é flag. E esse é o treino. Agora, a ideia é que você una as duas coisas. Tanto o contexto, coisas que você repete no dia a dia, usa diariamente, etc e tal, para trabalho, para lazer, para hobby, etc. E junte com essa repetição espaçada. O post-it é uma das técnicas de fazer isso, não é a única. A gente pode falar disso no outro vídeo também. Mas você use isso para fazer treinos de repetição espaçada até que você lembre imediatamente o que aquela coisa é e como que você fala aquilo em inglês sem depender do post-it. Então a ideia é que daqui um mês, sem o post-it, você olhe para a bandeira e lembre que é flag. Aí você sabe que você conseguiu fazer essa transferência de memória de curto prazo para memória de longo prazo. A ideia aqui é que você não dependa só de uma lista que você vai estar rolando o feed ali antes de dormir, vai ver aquela lista, amanhã você não lembra de mais nada. O treino de vocabulário ele tem que ser feito com essas duas premissas, contexto e com a repetição espaçada. Se você consegue aplicar essas duas coisas, a chance de você fazer essa transferência de memórias aí é imensa e vai funcionar 1 milhão de vezes mais do que você simplesmente ver um post ali com as 10 palavras da cozinha, que amanhã você não lembra de mais nada. Inclusive, se você acha interessante esse tema de memorização e coisa do tipo, eu sugiro que você deixe um comentário aqui no vídeo dizendo, olha, pô, eu teria interesse, né, em aprender mais sobre técnicas de memorização, etc. Porque é um tema bastante extenso, tem várias técnicas diferentes que a gente pode usar pra isso e pode ser um tema legal de um vídeo pra gente falar futuramente aí. Segundo vacilo mais comum que a gente vê na internet, aprender inglês com filmes. E peraí, que eu não tô dizendo que com filme você não consegue treinar o inglês. Mas o que muita gente fala pra você fazer é, olha, põe um filme ali, coloca a legenda ou não e fica repetindo as frases do filme, né, ad eternum ali, até você aprender inglês. Funciona também, eu já vi uma variação dessa dica de bosta aqui, com notícia, põe uma notícia ali, um noticiário em inglês, liga um Fox News, um CNN ali, alguma coisa e deixa o pau torar, nem que você não esteja entendendo nada, você vai acabar entendendo alguma coisa ali, aqui você vai aprender inglês. Televisão, as manifestações que estão tendo. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui?
Uma perda de tempo. Bullshit. That's not gonna happen. E a razão por isso, na verdade, são duas. Primeiro, você fazer um treino passivo de listening não vai melhorar o seu vocabulário, porque você precisa de uma coisa muito importante para fazer esse tipo de treino, que é a sua atenção. Se você liga um barulho de fundo e vai fazer outra coisa enquanto tem algum repórter ali tagarelando alguma coisa em inglês, isso não vai funcionar para você, porque você não vai estar entendendo nada e não vai estar ouvindo com intenção e atenção. Isso não é um treino, principalmente para quem está começando agora, pegando algumas palavras de vocabulário, tentando melhorar o listening ali, não é um treino válido, porque barulho de fundo poderia estar tocando, sei lá, ou você pode estar ouvindo a notícia, você poderia estar ouvindo uma música, ou você poderia estar ouvindo o carro do ovo passando na sua rua. É o carro da rua passando no seu ovo. Não faz diferença, é só barulho, você não está treinando nada dessa forma. O treino de listening desse jeito, ele precisa ser de algumas formas ali mais direcionadas. Então, para você usar notícia ou, né, algum repórter falando alguma coisa ali, ou filme nesse sentido. Você é o quê? Não me tira de tempo. Para treino de listening, você precisa pegar trechos menores e você precisa escrutinar. Eu adoro esse verbo, é um verbo muito bonito, né? Você precisa analisar com muito carinho e cuidado exatamente cada uma das palavras que estão ali, como elas são faladas, como elas estão interagindo entre si, qual o contexto da cena, do que eles estão falando. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em algum lugar, falando sobre como você vai usar filme para treinar o seu listening, treinar o seu inglês da forma correta. E lá tem um exemplo do que seria um treino ruim e do que é um treino correto, que você deveria seguir e tá fazendo dessa forma. O card vai estar aqui em algum lugar. E uma segunda variação disso é quem fala que você só precisa repetir alguma cena de filme ali para você ficar fluente. Olha, o nome dessa técnica é shadowing, ela tem um lugar muito importante, muito relevante no seu treino, na construção da sua fluência como um todo, mas ela sozinha não vai fazer milagre, porque ela é uma peça do quebra-cabeça, ela não é de longe nem perto de ser a principal, e ela também não trabalha algumas outras vertentes, como vocabulário e coisa do tipo. A ideia do shadowing é você trabalhar a sua pronúncia, entonação, melhorar o seu speaking de forma geral, que é uma dificuldade que muita gente tem, e às vezes as pessoas nem se dão conta disso, mas você articular os sons que você precisa fazer no inglês não é algo tão simples. Então, se você tenta falar rápido o inglês, nem que sejam palavras que você já conhece, já domina, você vai ver que não é tão fácil, porque fazer os sons envolve você ativar a musculatura aqui, né, do rosto, da boca, etc. De uma forma que no português você não está habituado a fazer. Então, falar inglês não é só saber a palavra, tem muito mais coisa pra gente analisar aí. E o shadowing sozinho, ou seja, você repetir, né, uma cena de um filme ou algo assim em cima do personagem, meio que tentando imitar ali a pronúncia dele, faz o seguinte, editor, por gentileza, põe um trechinho de um exemplo de shadowing aqui pra galera entender o que eu tô falando. You're setting up for tonight. Music competition for Dia de Muertos. You want to be like your hero? You should sign up. My family would freak. Look, you're too scared then? Well, have fun making shoes. Come on, what did La Cruz always say? Seize your moment? Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Abuelita! What are you doing here? You leave my grandson alone. I was just getting a shine. Know your tricks, Mariachi. What did he say to you? Just showing me his guitar. Shame on you. My grandson is a sweet little angelito querido cielito. He wants no part of your music, Mariachi. You keep away from him. That's how you do it. Anyways, deu pra perceber o que eu tô fazendo aqui, né? Eu falo em cima do personagem tentando copiar o ritmo, a entonação, as palavras, a pronúncia. Isso aqui é o que a gente chama de shadowing. Funciona, como eu disse, pra algumas coisas como um complemento de outro tipo de treino, de outro tipo de foco, mas isso aqui sozinho não vai resolver o seu inglês, porque vai ter muita coisa ali que você talvez vai estar falando errado e não vai perceber. Você vai acabar desenvolvendo alguns vícios de linguagem que não são interessantes pro inglês, e por você estar sem uma supervisão ali, talvez você nem perceba que tá falando errado, e vai faltar muito vocabulário, vai faltar muita malícia, muito contexto ali na hora de juntar as palavras. Então o shadowing, ele é sim muito importante, mas dizer que você vai aprender tudo o que você precisa fazer no shadowing é uma simplificação exagerada. Tem uma palavra bonita pra gente falar isso, né? Como é que chama mesmo? Nossa, eu esqueci. Como que é aquela palavra? Os políticos falam muito isso. Bom,
Uma hora ou outra eu vou acabar lembrando quando eu menos espero. E esse último conselho, eu até deixei o porrete aqui, porque isso aqui me emputece de verdade dessa... Qual que é a parada? Vou até guardar o porrete, porque senão eu vou ficar pistola de verdade. Aprender inglês através do português. Inclusive, sem citar nomes, né? Sem citar nomes, porque o jurídico ainda está meio abalado, mas existe uma outra escola, né, uma outra empresa aí, cuja a premissa principal é que você vai aprender o inglês através do português. Cidadão que se intitula Jesus Cristo, é isso mesmo? Isso parece, pra você que tá ouvindo aí, muito bom. Você fala, pô, beleza, o português eu domino, se eu puder usar o português de base pra aprender o inglês, fechou, né? Porque é uma coisa que eu já domino, vai ser muito mais fácil. Realmente, assim, a premissa é muito inteligente na teoria, só que na prática ela não funciona. Por duas razões principais aqui. Quando você fala de aprender o inglês através do português, veja, são idiomas com origens muito diferentes. A raiz do idioma é diferente. Então você pega o português, ele tem muito mais similaridade com o espanhol, com o italiano, até em alguns casos com o francês, porque são idiomas da mesma origem, todos derivam ali de uma certa forma do latim. Já o inglês, ele tem origens ali germânicas, uma mistura um pouco, pegou muita coisa do francês de fato, mas até tem um meme muito famoso disso que eu acho que é um episódio de South Park, que tem um pinguim misturado com um elefante, um negócio muito louco assim, e dizem que aquilo ali é o inglês. E realmente aquilo faz muito sentido, porque no final das contas é um idioma, né? Uma língua ali que surgiu de uma mistura imensa de até alguns dialetos que já estão extintos, mais arcaicos e tal. E não dá pra você seguir o padrão do português, que tem uma origem do latim, para com o inglês, que tem uma origem muito bagunçada, cheia de elementos de diversos outros idiomas, cuja origem é diferente. Não vai funcionar. Inclusive, esses dias eu tava numa aula do Speaking Rooms, que é onde a gente tem aulas ao vivo ali semanalmente, e a gente tava falando sobre o italiano. E aí eu tava pegando uma lista de artigos do italiano. Tal como a gente usa o, a, os, as, etc e tal, né? E o italiano tem uma série de artigos que, até na apostila que a gente pegou de exemplo ali, todos aqueles artigos se resumiam ao the. Só isso. E veja, se você compara o italiano com o português, tem muito mais similaridade. A gente também tem vários artigos. É claro, a gente tem origens do idioma ali muito similares. Agora, o inglês não, meu. O inglês usa tipo the, pronto, acabou. É o, é a, é os, é as, não tem flexão de número, né? Plural e singular. Não tem flexão de gênero, de masculino e feminino. É muito diferente. Então você dizer que você vai usar a base do português para aprender inglês não vai te levar muito longe, porque vai faltar muita coisa que é diferente aqui, que realmente a estrutura do idioma é diferente. É isso que a gente aborda lá no Fundamentals, o nosso curso de inglês iniciante, cuja ideia é justamente te passar essa ideia inicial, a estrutura do inglês, que vai te dar essa liberdade, depois que você entende como o idioma funciona, para você conseguir se virar nos próximos passos, onde a gente vai começar a trabalhar speaking. Agora, o que essa outra escola, né, supostamente faz ali é te ensinar o inglês através do português. Primeiro que isso não faz nem sentido, né? Tem origens muito diferentes. E até no exemplo que eles usam ali da didática, eles pegam palavras que a gente chama de cognatos. Então você tem, por exemplo, televisão, television. Saca a ideia? Tipo, é muito parecido. São palavras cognatas. Tipo, idea e ideia. Olha, é muito parecido. E você realmente tem algumas similaridades nesse contexto, só que essas palavras compõem ali um percentual do idioma que são os cognatos. Agora você tem outras milhares de palavras que não são cognatas. Você pega, por exemplo, alface, vira lettuce. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você dizer que vai aprender uma coisa tão diferente quanto o inglês com base no português, você vai se limitar ali aos cognatos. Tem meia dúzia de palavra que é parecida com o português e, assim, isso não vai pra frente porque, inevitavelmente, você vai ter uma série de outras palavras que não são nem de perto parecidas com o português, porque tem outras origens. Então, esse negócio de, tipo assim, vamos usar o português para aprender o inglês, não vai funcionar. Não vai funcionar porque as origens são diferentes, você precisa aprender o inglês como um segundo idioma. Ele tem outras estruturas, outras regras, é um universo paralelo de fato. E você precisa entender essas outras regras, além dos cognatos que a gente tem para aprender ali para dominar o idioma, antes da gente começar a trabalhar a conversação, porque isso é outra coisa também, a galera às vezes quer se adiantar, aprender conversação logo de cara, etc, sem ter feito a base, e aí as coisas não encaixam, o seu inglês ele não flui da forma como deveria, porque você ou ficou decorando lista, ou ficou, tipo, só fazendo shadowing e não deu atenção ali à estrutura do inglês, ou tentou aprender a estrutura do inglês com base da estrutura do português, que é uma maluquice sem tamanho, não tem a menor lógica fazer um negócio desse, e todos esses vacilos vão te prejudicar na hora que a gente tá pronto
pronto, estaria pronto para começar a parte do speaking. Antes da gente chegar no speaking, a gente tem que resolver essa base para você ter essa autonomia de fazer o que você quiser, da forma como você quiser. Mais uma vez, a analogia da casa. Pensa que o speaking, a conversação, é o telhado da sua casa. Se você não faz os buracos lá, os baldrame, a fundação sobe as paredes, que é a parte estrutural do seu idioma, você não tem aonde apoiar a conversação e ela fica um pouco manca. É aí que dá os problemas, que a galera fala, pô, eu vou falar, eu travo. Eu esqueço as palavras, eu não sei fazer frase, eu não consigo montar as coisas na ordem certa, é porque tá faltando parede. O seu telhado tá penso, e aí não tem como você conversar dessa forma. Antes da gente trabalhar a conversação, é fundamental entender a estrutura do idioma, porque com base nisso é onde a gente vai construir uma fundação sólida ali pra gente apoiar a sua conversação e você vai ter capacidade de trocar ideia do jeito que você quiser, da forma mais natural possível e improvisar as suas respostas. Uma dica bônus aqui, não decora a frase, sabe? Tipo assim, olha, quando você vai conhecer alguém ali, você vai falar assim, e aí a pessoa vai responder assado, e aí você vai falar isso, e aí ela vai falar aquilo, e aí você vai falar aquilo. Nunca vai dar certo esse negócio, porque o ser humano com quem você vai estar falando, ele é, por natureza, imprevisível. Você precisa improvisar as suas respostas e ter autonomia para criar as suas respostas aqui, as suas frases, de uma forma correta, a estrutura que a gente estava falando até agora, sem ter que depender do que você decorou, que é aquele vacilo número um que a gente falou ali atrás. Veja que todos esses vacilos, eles meio que estão interconectados ali, né, entre si, de uma forma que todos eles, de uma forma ou de outra, acabam atrapalhando o seu speaking. Se a gente consegue resolver cada um desses, depois, no segundo momento, é muito mais fácil trabalhar o seu speaking e fazer com que você fale com mais naturalidade. Anyways, se você já cometeu algum desses vacilos ditos aqui, ou se você sacou qual é essa outra escola que eu tô falando aí, não deixa aqui nos comentários pra gente não arrumar encrenca. Mas você provavelmente sabe do que eu tô falando, né? Uma escola bastante famosinha aí da internet. É uma premissa que parece, né, muito boa ali na teoria, mas não tem o menor embasamento científico para isso. De qualquer forma, se você já cometeu algum desses vacilos aqui, deixa nos comentários. Não esquece de dar o like nesse vídeo e mandar para alguém que você acha que pode, né, se beneficiar dessas dicas aqui. Você acha que alguém tá cometendo algum desses erros ou já viu alguém estudando, né, tentando aprender da forma errada. Isso ajuda o YouTube também a entender que esse vídeo é relevante, tem alguma informação muito relevante para as pessoas aí e empurra esse vídeo, né, distribui para mais pessoas. Se você quiser aprender mais sobre como estudar inglês do jeito certo e construir essa base sólida para depois a gente ter substrato suficiente, né, matéria-prima suficiente para trabalhar sua conversação, eu vou deixar um link aqui na descrição também do Fundamentals e do Conversation Strategies. A depender do caso, pode ser que você já esteja pronto para o Conversation Strategies, se você já tem a base pronta, ou talvez é interessante você começar do Fundamentals, se você precisa construir essa base primeiro, pegar bem essa estrutura para depois a gente ir para o Conversation Strategies e aí sim destravar o seu speaking. Os dois links vão estar aqui na descrição. Eu vejo vocês semana que vem. I'll see you guys. I'm out for now. Bye.